Ao contrário da maioria das pessoas, você está querendo ganhar peso? Pois é, a maioria das pessoas estão querendo emagrecer. Mas sempre tem aquelas pessoas que têm dificuldade em aumentar o peso. Se esse é o seu caso, eu vou te passar hoje aqui 3 dicas para você colocar em prática aí na sua alimentação que vai te ajudar a ganhar peso de uma forma mais simples e saudável. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para você sempre receber um aviso quando sair um vídeo novo por aqui. E eu também quero te convidar a me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre compartilho outros conteúdos e sempre abro caixinha de perguntas diariamente para tirar dúvidas do pessoal. E você também vai poder mandar a sua dúvida lá. Então é só me procurar @fernando.nishizawa que você vai me encontrar e vai me ajudar demais por lá também. Bom, vamos logo ao primeiro ponto que eu acho muito importante se você quer ganhar peso, que são as proteínas. Se o seu objetivo é aumentar o seu peso, você deveria consumir cerca de 1,5 a 2 gramas de proteína para cada quilo de peso que você tem. Portanto, pensando nessa margem de 1,5 até 2 gramas para cada quilo de peso, se você tem, por exemplo, 50 quilos, você deveria consumir pelo menos 75 gramas de proteína até 100 gramas. Porque se você consumir 75 gramas com 50 quilos, vão dar 1,5 gramas para cada quilo de peso. E se você consumir 100 gramas, vai dar 2 gramas para cada quilo de peso. Essa quantidade de proteína vai favorecer o aumento do seu peso com qualidade. Só lembrando uma informação aqui que acho que pode ser bem importante. Quando eu falo de 75 gramas ou de 100 gramas, eu estou falando do nutriente proteína, eu não estou falando de 100 gramas do alimento. 100 gramas de frango, por exemplo, vai ter entre 20 e 30 gramas de proteína. Então, não confunda 100 gramas de proteína com 100 gramas do alimento. São coisas diferentes. O segundo ponto aqui que vai te ajudar bastante se você tem dificuldade em ganhar peso é consumir alimentos mais calóricos. Ou então, alimentos na forma líquida ou pastosa. Por quê? Quando você come uma refeição sólida, arroz, feijão, uma carne, esses alimentos estão no estado sólido. Agora vamos considerar que eu preciso ganhar peso, ou seja, eu preciso comer mais calorias, mas eu não posso esquecer da minha composição nutricional da minha alimentação, ou seja, eu não posso pegar simplesmente o que é muito mais calórico e consumir mais desse alimento, porque eu vou estar desconsiderando a composição nutricional de toda a minha alimentação. Então, o que eu precisaria fazer se eu tenho que comer esses alimentos com essa distribuição, só que eles estão na forma sólida e eu não aguento mais comer? Qual que seria uma solução, por exemplo, pegar esses alimentos que estão sólidos e deixar eles numa composição ou num estado mais fácil do meu corpo digerir? Por exemplo, os alimentos estão no estado sólido, eu posso deixar eles no estado pastoso ou até no estado líquido. Então, se eu conseguisse pegar esses alimentos e deixar ele mais pro líquido, seria mais fácil para o meu corpo digerir. Eu vou pegar um exemplo apenas para ilustrar. Alguns de vocês aí provavelmente já viram, mas muitas pessoas ainda não sabem ou nunca viram isso. Mas quem acompanha aí os bodybuilders já viram isso com certeza, que é pegar as refeições e bater no liquidificador. Ou seja, você pega os alimentos que estavam no estado sólido e deixam eles mais para o pastoso e para o líquido. Ou seja, é mais fácil de você digerir esses alimentos. Eles não vão ficar tanto tempo no estômago assim, facilitando para você ir para a próxima refeição. Por quê? Para ganhar peso, a quantidade, somar mais calorias é muito importante. E se você dificulta a digestão, você fica dificultando a próxima refeição, porque você vai chegar na próxima refeição ainda sem fome. Ou seja, se você pegar essa refeição que é sólida
e deixar ela mais facilmente para a digestão acontecer, é mais fácil, ou a probabilidade de você chegar na próxima refeição com mais vontade de comer é muito maior. Mas é claro, esse exemplo, né, que eu utilizei é um exemplo já mais ali, um pouco mais para frente. O que a gente pode fazer, por exemplo? Preciso aumentar a quantidade de calorias de algumas refeições. Vamos pegar o almoço, por exemplo, de novo. Ao invés de a gente pegar os alimentos ali e bater no liquidificador, o que a gente pode adicionar nesse almoço, sendo que ele já está grandão ali, já está com bastante alimento? Uma saída, por exemplo, é adicionar um suco de fruta ao invés da fruta. Se você me acompanha há algum tempo, você vai falar: pô, Fernando, mas você sempre fala que comer a fruta in natura ali é sempre mais interessante. Sim, eu concordo. Comer a fruta é sempre mais interessante. Só que nesse caso a gente tem um detalhe muito importante, que a gente precisa somar essas calorias e a gente não quer aumentar a saciedade. Pelo contrário, a gente quer utilizar formas que deem menos saciedade. Porque essa pessoa já tem muitos alimentos no dia dela e ela já tem um alto nível de saciedade. Ou seja, a gente quer tirar esse item de saciedade por um momento. Então, utilizar da fruta no formato de suco vai ser muito interessante, porque a gente vai adicionar calorias sem aumentar tanto a saciedade quanto aumentaria se essa pessoa consumisse as frutas in natura. Outra refeição que a gente pode pensar que a gente consegue aumentar ali o aporte calórico, por exemplo, no café da manhã. Pode ser que essa pessoa tenha um café da manhã ali com iogurte, granola e uma fruta, por exemplo. Ela pique ali uma porção de morango e coloque no iogurte, por exemplo. O que a gente poderia mudar? A gente poderia pegar esse iogurte e colocar leite no lugar, porque o iogurte ele é meio pastoso e o leite é líquido, ou seja, a digestão do leite é um pouco mais fácil do que do iogurte. A granola, por exemplo, a gente poderia trocar por farelo de aveia ou até a farinha de aveia, que vai ser um pouquinho mais fácil. E o morango a gente pode substituir por outra fruta. A banana, por exemplo, porque vai diminuir a quantidade, porque a banana tem mais calorias pelo peso. Se a gente pegar cerca ali de 60 a 80 calorias, a banana vai ter ali 50 a 70 gramas, enquanto o morango vai ser 200 gramas mais ou menos. Então ele vai ter uma quantidade, um volume muito maior. Como a gente não quer um volume grande, aliás, a gente quer o contrário, a gente quer diminuir o volume, a banana vai ser uma fruta mais interessante. Se a gente vai precisando de mais calorias ainda, a gente pode trocar a banana, por exemplo, pelo abacate, que é uma fruta ainda mais calórica. Aliás, falando dos laticínios, ao invés de a gente pegar leite desnatado, por exemplo, a gente pode utilizar o leite integral, que ele vai ter o dobro de calorias do leite desnatado. Então esses são alguns pontos, né, algumas características dos alimentos que a gente consegue trabalhar para aumentar as calorias sem aumentar tanto a saciedade para quem tem dificuldade em ganhar peso. E outro ponto que a gente pode trabalhar bem, que vai ser muito importante, são os carboidratos. É legal que, se você tem dificuldade de ganhar peso, que a gente trabalhe mais ou menos com 3 gramas de carboidrato para cada quilo de peso. É claro que isso precisa ser analisado caso a caso, mas essa quantidade de 3 gramas para cada quilo de peso costuma ser uma quantidade bem interessante para a gente iniciar um trabalho de aumento de peso e hipertrofia. E falando de carboidratos e facilidade de aumentar as calorias dessa alimentação, um ponto bem legal e importante da gente lembrar é a forma de preparo desse carboidrato, porque às vezes a gente consegue preparar esse carboidrato com adição de água ou sem adição de água. Vamos pegar aqui a batata, por exemplo. A batata a gente pode cozinhar ela na água ou a gente pode fazer ela na air fryer. Quando a gente cozinha essa batata na água, a gente vai adicionar água nessa batata durante o processo de cozimento. Agora, quando a gente pega a batata e faz na air fryer, como a air fryer não tem água ali, não tem nenhum líquido, o que vai acontecer no processo de cocção dessa batata, ela vai
perder água ali dentro da air fryer. Ou seja, quando a gente cozinha a batata na panela ali com água, ao final do cozimento essa batata vai estar mais pesada. Já na air fryer, como não existe a adição de água, pelo contrário, existe a retirada de água, ao final da cocção essa batata vai estar mais leve, ou seja, as calorias estarão mais concentradas. Então, ao contrário do que eu costumo falar, porque eu falo bastante sobre emagrecimento, nesse caso nós estamos falando sobre ganho de peso. Ou seja, eu sempre falo que a batata cozida é mais interessante, porque nós estamos focando em emagrecimento. No caso específico desse vídeo, como nós estamos falando de aumento de peso, é ao contrário. O método de cocção na air fryer, como retira a água, vai deixar esse alimento mais leve, mais concentrado em calorias e, portanto, mais interessante e mais indicado para quem quer aumentar o peso. E lembrando, um ponto bônus aqui, se você quer aumentar o seu peso, é muito importante que você esteja treinando. Não venha me aparecer aqui, eu quero ganhar peso, mas eu não treino. Se você aumentar as calorias aí da sua dieta sem treinar, você vai ganhar peso, mas provavelmente você vai ganhar gordura e não massa muscular. E aumentar a quantidade de gordura no seu corpo não vai te trazer benefícios, pelo contrário, pode trazer malefícios para você. Ou seja, quero ganhar peso, primeiro ponto, vá treinar. E se você quer ganhar peso, pelo menos 5 vezes aí na semana, você precisa ter uma rotina de treino, você precisa ter constância. E, como o vídeo diz, para ganhar peso mais rápido, você precisa estar treinando bastante. Se você for na academia 1 ou 2 vezes por semana, você nunca vai ganhar peso rápido. Ou seja, precisa ir com uma frequência alta fazer os seus treinos. Se você chegou até aqui, acredito que você já está inscrito aqui no canal, né? Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Se você não me segue no Instagram, o assunto desse vídeo veio exatamente de lá, nas caixinhas de pergunta. Então, se você não me acompanha no Instagram, vai lá me acompanhar, @fernando.nishizal, e você me ajuda bastante a produzir aqui conteúdos que fazem sentido para você. Agora deixe aqui nos comentários para eu saber quantos quilos você está querendo ganhar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.